E aí eu comecei a ver essas bandas ensaiando lá, né? Comunidade, Ultraman, Tequila, o Fernando Noronha. E hoje, né, com 49 anos, eu sou um ex-produtor, ex-empresário de banda. Conheci o Mano Chance, conheci o Fred Endres, conheci o Tonho Crow, conheci o Júlio Porto, o Marcito. Aí eu comecei a convencer esses caras, eu posso ser a pessoa para tocar isso aqui para frente, entendeu? Hoje, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande, assim, das bandas fazerem músicas boas mesmo, assim. Dos anos 2000 pra cá, quem são os artistas gaúchos que aconteceram fora daqui, os que saíram daqui. Cara, e aí, velho, aí aconteceram umas coisas lá bem sinistras, assim. Me envolvi com gente errada, me envolvi com estelionatário, picareta, pilantra, sem vergonha, ladrão mesmo, assim. No caso da Cachorro Grande, a gente teve uma ruptura bem traumática, assim. Aconteceu isso, cara, foi no momento que a Fresno tava levantando voo, assim, sabe? A Fresno tava levantando voo mesmo. E aí, chega o Rick Bonadil, filha pra criar, velho, cheio de dívida. Não pensei duas vezes, cara. Na realidade, eu entrei no Pretinho Básico em 2010. Hoje eu atuo na Atlântida, na 102.3, no Diário Gaúcho, no GZH e na Rádio Gaúcha. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Matheus Beck, estou aqui na apresentação. É uma equipe sempre composta, vocês sabem, pelo Anderson Cabelo, pelo Matheus Giuseppe e aqui no Rocket Club, espaço que acaba nos recebendo. E antes de contar quem é o nosso convidado, que obviamente tu já leu na legenda aqui, sabe quem é, eu preciso fazer aquele recadinho muito importante para que a gente consiga continuar com esse nosso projeto, que é o quê? Te inscreve nesse canal, dá o like, aperta o sininho, porque é muito importante. Tu vai saber quando tem vídeo novo, ao mesmo tempo vai nos auxiliar nessa continuidade de trabalho. É realmente muito importante. Vamos lá, sem mais delongas, estamos aqui com o querido Lelê Bortolatti. Tudo bom, Lelê? E aí, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Lelê. E Lelê, tu sabe que a gente está aqui e também, graças ao apoio, obviamente, do Rocket Club, espaço que nos abriga aqui para o nosso podcast, e também por conta do SEMAI, que é o Serviço de Água e de Esgoto de São Leopoldo, né, que acabou acreditando no nosso projeto. A gente fica muito feliz com isso. Então vou passar um recadinho aqui pro pessoal, que o que é o recado do SEMAI? Nossa água, nosso bem, patrimônio da cidade e o seu também. Esse é o tema dos 50 anos do SEMAI de São Leopoldo, que desde 1971 leva a saúde à população, com inovação, eficiência e transparência em um serviço tão essencial a todos nós. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque o que acontece? Eles estão fazendo uma campanha contra a estiagem, então assim, o Matheus tá falando tudo certinho, mas não, cara, é uma parada que a gente realmente acredita, pô, tem que poupar água, olha a situação que tá. E vocês têm problemas recorrentes aqui com o rio, né? Seguido, o Rio de Sinos direto, sujo, tá muito baixo. Baixa muito quando falta chuva. Aí dá mais trabalho, dá mais custo, então às vezes esse nosso consumo até exagerado pode também resultar numa conta mais cara, então claro. É uma consciência que a gente tem que ter, né, velho? Quanto mais falar disso, melhor. 2022, então a gente bater nessa tecla eu acho que é muito importante. Importantíssimo. Mas vamos pra cima então, Lelê. Lelê, que é um cara hoje muito conhecido por conta da Atlântida, da Gaúcha, do Diário Gaúcho, mas eu acompanho o teu trabalho principalmente por conta da Olelê, principalmente por conta desse teu trabalho como produtora, né, enfim, por ter criado, ser o responsável, eu considero, eu sempre te tratei como o Rick Bonadil do Rio Grande do Sul, assim, ser o responsável pela cena da música aqui. Então, assim, queria que tu contasse para nós o início do teu trabalho, quando que ele se confunde com o Lelê comunicador, com o Lelê produtor, o que veio primeiro exatamente? Cara, história é muito doida. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Obrigado e realmente muito legal aqui o espaço aqui. Pirei aqui na pré-gravação aqui, vendo essas máquinas todas em formato original, né, cara? Tipo, pra mim que, assim como o SEMAI, né? SEMAI. Assim como o SEMAI, eu também tô quase fazendo 50 anos. Né? Então bateu um flashback forte quando eu entrei aqui. Então, porra, já me tocou com a emoção, assim. Que massa. Mas assim, cara, essa história é muito doida, porque assim, cara, a minha vida, ela tem uma linha do tempo, assim, que ela, desde bebê, assim, dias de vida, assim, a minha mãe sempre me falou que ligava um radinho do meu lado, assim, e eu parava de chorar, assim, bebê mesmo, de dias, né, cara. Então, a minha relação com o rádio começou muito cedo, assim. E eu sou filho de pais separados, assim, meus pais se separaram muito cedo, com 3 anos de idade.
Então eu cresci, e os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre gostaram muito de música. Na casa da minha mãe, cara, eu ouvia muito MPB. Eu ouvia muito Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano, Roberto Carlos, muito. E o meu pai já era diferente. Meu pai, quando eu ia passar os finais de semana com ele, ele gostava de ouvir rádio, e ele gostava de ouvir as fitas cassete com muita música mais do R&B, assim, sabe? Ele gostava muito da música que vinha dos negros, assim, cara. Ele gostava muito do Stevie Wonder, de uns grupos dos Commodores. Ele adorava essas coisas assim, e ele gostava já daquele rock mainstream ali do final dos anos 70, ali, aquela coisa assim, Eric Clapton, Peter Frampton, Stones, obviamente, Creedence. Então eu lembro, eu tinha essas duas referências, elas caminhavam muito juntas, assim, comigo. E com 7 anos de idade, eu conheci no colégio o Rafael Malenotti. A gente é colega a gente conheceu na 2ª série do 1º grau, né, cara? Há 42 anos atrás. E a gente ficou muito amigo, assim, na época e tal. Então eu frequentava a casa do Rafael, quando eu era muito piá, assim, muito novo. E a gente tinha uma ligação por causa do Inter, assim. E eu gostava muito de música, e aí acabou que minha vida e do Rafa, assim, ela meio que se separou ali, nós ali, em termos, acho que na casa ali de uns 9, 10 anos, assim. Eu gostava de ouvir música, daí eu comecei aquelas ideias de ter banda quando eu era adolescente. Eu tive uma banda horrorosa em Porto Alegre, nunca fez sucesso nenhum, a gente deve ter feito 2, 3 shows. E eu tentava aprender a tocar violão e não conseguia, eu não conseguia fazer pestana, meu dedo doía, daí eu desisti de aprender a tocar. Não consigo também. E aí eu botei na cabeça que eu queria ser radialista, assim, cara. E aí eu fui ali mais ou menos em 92, talvez 93, não lembro exatamente, assim. Eu fui reencontrar o Rafael, assim, né? E aí ele já tinha o Acústicos Valvulados. E eu tinha meu emprego na época, eu vendia imã de geladeira, cara. Sabe aqueles imãzinhos de... Mas tipo de brinde, assim, pra loja? Pra mandar Não, eram os primeiros ímãs de geladeira que tinham propaganda, né? Tinham teleentrega, assim. Pô, foi um cara visionário, assim, um cara trouxe a ideia dos Estados Unidos, porque... E ele tinha uma empresa em Porto Alegre, certamente é uma das maiores empresas do Brasil hoje. Ele tem uma fábrica gigantesca agora em Gravataí, ele tem escritório em Miami e tal. E eu trabalhava com ele e eu vendia, eu andava o tempo inteiro na rua. Então eu frequentava muito ali o Bafo de Bira, que é como ficou conhecida a casa do Rafael, porque quando eu era pequeno, o Rafael já tinha perdido os pais. Ele perdeu os pais muito cedo, ele ficou sozinho numa casa gigantesca com a avó dele. E dessa época que surgiu os acústicos valvulados, depois eles começaram a fazer ensaios ali e tal. E nessa época eu já comecei a fazer uns trabalhos de hold também. Porque eu era DJ, eu cheguei a ser DJ de casa noturna e tal. E aí no verão de 95... eu fui trabalhar de hold com uma banda, porque eu tomei um tufo de um cara de uma casa noturna na praia, e tipo assim, o cara não pagou ninguém, a casa não deu certo, cara, eu não tinha dinheiro pra comer, assim. E aí os caras de uma banda cover, na época, a banda Cooks, a banda Cooks era uma banda que fazia muito show na época, aquela época, primeira metade dos anos 90, assim, metade dos anos 90, o cover era muito forte no Rio Grande do Sul, assim, né? A gente tinha uma entre-safra entre aquela primeira geração dos anos 80 do rock gaúcho, que explodiu o rock Grande do Sul e tal, e ainda não tinha acontecido a geração dos anos 90, ali, Comunidade, Ultraman, Acústicos, Tequila e tal. Então tinha esse lance das bandas cover. Então eu fazia muito trabalho de hold de final de semana, com banda cover, porque eu deixei de ser DJ para acabar sendo o hold, porque, cara, eu me virava, eu batalhava. E aí nisso eu comecei a trabalhar com esses bicos assim, de hold e tal, mas daí comecei a aprender, a afinar guitarra, montar bateria e tal. E aí logo depois o cara da produtora lá, ele me colocou para produtor de estrada também. E eu comecei a viajar daí com uma banda de cover que tinha na época, que eram os Rastamanos, que era uma banda de cover, que era uma banda só de reggae, que eram os caras da Comunidade e da Ultraman, com o Fabão de Fentaler como vocalista. E o Fabão já era meu amigo do colégio, do outro colégio que eu estudei. Então, cara, ali eu comecei eu vivi aquele mundo do cover, e ao mesmo tempo eu me reaproximei do Rafael, né? Eu comecei a ver aquele trabalho das músicas, das bandas autorais, né? Ali em 96, ali mais ou menos, eu comecei a ver que começou a me chamar a atenção, porque eu achava legal o cover e tal. E aí eu saí dessa produtora, e os Rastamanos saíram dessa produtora, e um tempo depois eles me procuraram, vende um show pra nós e tal, vem ser nosso produtor. E eu pensei, cara, pode ser, né?
Nessa época eu já tinha feito testes nas rádios, eu fiz teste na Ipanema, não me aprovaram, fiz teste na antiga Felusp, que depois virou Pop Rock, não me aprovaram também. Eu meio que desisti da rádio. Aí eu fui trabalhar com as bandas. E aí, em 97, eu fui morar na casa do Rafa, no Bafo de Bira. Daí a avó dele também já tinha morrido, ele estava sozinho. Tinha um outro amigo nosso que morava junto, a casa era gigantesca, eu fui morar lá. E morando lá e com o meu escritório, que eu abri um escritório numa salinha lá, né, que eu comecei a vender show e tal. E aí eu comecei a ver essas bandas ensaiando lá, né. Comunidade, Ultraman, Tequila, o Fernando Noronha. Tudo na casa do Rafael. Ele tinha um estúdio, tinha construído um estúdio legal lá. Era um estúdio que a galera ia ensaiar, então. E daí tinha a salinha lá, o aquário. E aí, tipo, pô, eu chegava do trabalho, às vezes lá, 6, 7 horas, assim, esse negócio do imã de geladeira que eu fazia. Mas eu já tava começando a fazer o negócio das bandas. E a gente ficava nos fundos lá do aquário. E eu via aquelas bandas assim, ensaiando e tocando aquelas músicas legais. Assim, eu falei, cara, quem é que organiza isso aqui? Daí eu disse, cara, não existe organização. É a gente mesmo que faz por nós mesmos e tal. Não tinha empresário da banda. Daí eu falei, mas eu acho que eu posso fazer isso. Porque já que eu não consigo tocar nada, eu não sei cantar, eu não consigo fazer nada na rádio, mas eu quero trabalhar com música. Então eu me candidatei a ser o cara para fazer essas coisas. Como eu disse ali antes, os Rastamanos já tinham me procurado para eu ser o vendedor de show deles e tal, e a coisa começou a rolar. Na época ali, eu comecei a vender uns shows deles pelo interior, rolou uma grana dos shows, já comprei um fax pra mim, sabe? Tipo, nem computador eu tinha, cara. Eu tinha que ir no escritório da minha mãe, bater lá os releases de show e tal. Era uma fase bem roots, assim, né? Hoje com internet e tal, uma barbada. Na época não tinha internet, sabe? Era fax. O meu primeiro telefone celular eu fui comprar ele em 97, final de 97, sabe? Então era difícil, assim, era puxado, mas eu fiz toda essa linha do tempo para entender, assim, como as coisas sempre se cruzaram na minha vida. Então, hoje, né, com 49 anos, eu sou um ex-produtor, ex-empresário de banda, mas trabalho com rádio, né? Uma coisa que há quase 30 anos atrás eu tentei e não consegui. Era o meu sonho e eu fui só ser efetivado na rádio em 2015. Mas aí, voltando lá para 97, eu comecei a ver aquele repertório autoral das bandas que aconteciam ali no Bafo de Bira, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, isso aqui tem futuro, né? Eu via que o cover era legal, pagava as contas, dava uma graninha essa e tal, mas o futuro mesmo, assim, eu via a médio e longo prazo seria com bandas de música própria, né? Trabalho autoral. E aí que a gente começou Daí eu conversei com os guris da comunidade da Ultraman, porque como eles tinham... Era o Nando, o baixista da comunidade, ele era o guitarrista do Rastamanos. O Pancho, baterista, era o baterista. O Cid, tecladista da comunidade, era o tecladista. O Nando, baixista da comunidade, era guitarrista do Rastamanos. E o Pedro Porto, baixista da Ultraman, era o baixista. E tinha um Fabão no vocal. Então, eu comecei a falar com eles, e aí eu fui conhecendo os caras das bandas, né? Eu conheci o Mano Chance, eu conheci o Fred Endres, eu conheci o Tonho Croco, conheci o Júlio Porto, o Marcito. Aí eu comecei a convencer esses caras, eu posso ser a pessoa para tocar isso aqui para frente, entendeu? Pra gente fazer um trabalho aí, levar essas músicas de vocês. A Ipanema já tocava em Porto Alegre, a Felusp tocava. Então comecei e as coisas começaram a acontecer simultaneamente, assim, né? Não digo que seja um resultado do meu trabalho, mas as coisas realmente começaram a acontecer porque aquelas bandas eram todas do caralho, assim, sabe? Tinha um repertório bom, as músicas começaram... aí, em 97, a comunidade ganha o Democlip, né, no VMB, que era a categoria demo, que era banda que não tinha gravadora, né? E aí, realmente, aquilo ali dá um up, assim, né? O Detetive é uma música que estoura, não só nas rádios aqui, no Brasil. A Ultraman começou a aparecer também com o Bico de Luz, que já era uma música mais radiofônica, assim, da Ultraman. E aí eu comecei a trabalhar com as bandas, cara. Comecei a produzir os shows deles, quando eu ia com os Rastamanos pro interior, eu levava já, a gente fazia cópias de CD single, né? Levava Detetive, Bico de Luz, e assim a gente ia tentando fazer shows no interior, e assim que a gente começou. Mas e por que tu acha que essa cena assim não sobreviveu? Aliás, ela sobreviveu durante muito tempo. É inegável que ela sobreviveu durante muito tempo. Ela era autossustentável. Ela foi autossustentável. E assim, a que se deve, por exemplo, a tua pausa, né, nesse trabalho como produtor? Cara, é que na realidade é o seguinte, o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil,
ele funcionou como mercado, esse mercado das bandas, durante muito tempo. Ele era um mercado que ele despertava uma inveja do resto do Brasil, assim. Tanto que tinha um monte de banda que chegava aqui e os caras vinham morar aqui. Tinha banda de reggae, tipo o Canamaré, os caras vieram morar aqui, sabe? O Mascavo começou a fazer muita coisa aqui. Os primeiros shows do Mascavo no Rio Grande do Sul, quem fez fui eu. Eles chamavam Mascavo Roots. Eu e o Nescau, que era aqui de Novo Hamburgo. Tanto que dali que o Nescau ficou conhecendo os caras e ele passou a ser empresário dos caras depois daquilo ali. Então o Rio Grande do Sul tinha um mercado que era autossustentável. Porque essas bandas começaram a acontecer de uma forma que o público começou a consumir, as rádios meio que se obrigaram a tocar, porque o público estava começando a lotar os shows no interior, sabe? Tinha a MTV que ajudava, né? Claro. A comunidade ter ganhado um prêmio, os acústicos estavam sempre na MTV, a Ultraman estava sempre na MTV. Então, cara, tinha um movimento, tu tinha uma gravadora na época, né, que na época existiam gravadoras e tal. Tu tinha a City, tinha um selo Antídoto dentro da City, que era uma gravadora muito grande da música gaudéria, mas tinha ali o selo Antídoto lançando várias bandas, cara, tinha o Papas da Língua, tinha Tequila Baby, tinha a Bideobaldi, os próprios acústicos valvulados lançaram pelo Antídoto, né? Daí tinha também essas outras bandas que iam em carreira paralela, por exemplo, a Comunidade e a Ultraman lançaram pelo selo Rocket, que era um selo do Rio de Janeiro do Dado Villa-Lobos, o guitarrista da Legião Urbana. Então, tudo estava acontecendo, assim, cara, e tu tinha um movimento também de televisão, de mídia, sabe? Os jornais davam capa do Segundo Caderno, a TV botava as bandas para tocar, sabe? A gente tinha o Patrola, que tinha aquelas coisas sabe, de eventos, tinha a TV Com, sabe? Em paralelo, um Planeta Atlântida também. Pois é, e daí, na virada de 99 para 2000, aí vem o pulo do gato disso tudo, que é quando os caras realmente se convencem que as bandas daqui, elas estavam começando a criar um lance maior, assim. Na época tinha a revista Atlântida, né? Que era uma revista que saía com CDs. Daí eu lembro que a gente fez um show ao vivo da Comunidade no Opinião, que entrou, foi encartado numa revista Atlântida, cara, que 20 mil cópias esgotaram em 2 dias. Foi uma loucura, assim. Cara, e aí as coisas começaram a acontecer mesmo, até que em 99 veio um convite do Planeta Atlântida para a Comunidade abrir o sábado, né? Os acústicos abriram na sexta e a Comunidade abriu no sábado. Então aquilo ali foi o pulo do gato, assim, porque foram 2 shows muito fortes, assim, né, muito impactantes, principalmente o da Comunidade, porque a Comunidade, quando chegou no Planeta em 2000, a Comunidade já tinha 2 anos de estrada rolando com aquelas músicas pelo interior. Então tu tinha ali Detetive, Merda de Bar, Analfabeto, cara, o que mais, tipo... Eu vou me esquecer, mas enfim, cara, tinha um monte de música ali que era tudo hit do primeiro disco, e a galera recebeu, Rap do Trago, a galera recebeu de uma forma, assim, cara, gigantesca, assim, impactante mesmo, assim, sabe? Então, e aquilo ali começou, eu lembro da segunda-feira posterior ao Planeta, porque, pô, o Planeta passava na TV Com, rodava ao vivo na Atlântida, o meu telefone começou a tocar, explodiu, assim, sabe? Os pinta ligando mesmo, querendo comprar show da Comunidade, uma coisa que não tinha acontecido até então, assim, era muito eu ir atrás. Assim, e caras também de outros estados, ou ainda não? Não, cara, porque aí, voltando pra tua pergunta, né, por que essa cena morreu? Porque daí, desse pulo do gato que dá em 2000, e começa a vir ali, todo o mercado se aqueceu, porque, pô, tu tinha acústicos, tinha Comunidade, tinha Tequila, tinha Papas, tinha Ultraman, cara, era muita banda boa, sabe, que começou a circular pelo estado, e cara, isso dava grana, sabe? Dava grana para as bandas, dava grana para as casas noturnas, para as prefeituras, para os shows, os caras alugavam ginásio às vezes para fazer, e cara, e de 500, 600 já tava no 1000, tava dando 1.200, tava dando 1.300, 1.400, 1.500 cabeças, e a coisa começou a tomar uma forma assim que acabou que as bandas não saíam daqui do sul, porque elas se sustentavam aqui. Claro, não precisava. Tanto que quando eu vou trabalhar já numa segunda fase da Olelê, quando eu vou trabalhar com a Cachorro e com a Fresno, o primeiro movimento grande que eu faço com eles é justamente tirar eles daqui. Porque eu já tinha concluído que o mercado aqui estava completamente estafado, assim, que não tinha mais o que fazer. Porque quando tu fica 1, 2, 3, 4, 5 anos indo nas mesmas cidades, mesmo que a gente tenha conseguido abrir
também em Santa Catarina, muito por causa da Atlântida, né? Que a Atlântida tem a rede, né? Então a gente fazia muito show em Santa Catarina também. Só que na hora de dar esse pulo para o centro do país, foi muito difícil. Porque a gente até tentou, a comunidade assinou um contrato com a Sony em 2001, e a gente lançou aquele disco Michael Douglas Syndrome, um disco que tem Eu Tô Sem Erva, que tem Não Aguento Mais, Fazer a Cabeça e tal. Esse disco foi lançado com uma pompa por uma gravadora do centro do país, uma multinacional, né? A gente foi gravar clipe em São Paulo, né? Tipo, porra, escolhemos o diretor do clipe, que era um cara, era o Raul Machado, que já tinha dirigido os clipes mais legais que tinha nos anos 90 do rock brasileiro, ali, Raimundos, Planet Hemp e tal. Então a gente teve essas exigências e a gravadora bancou tudo, assim, só que, cara, não aconteceu, assim. A banda não foi bem recebida no centro do país e também se cobrava muito a presença da banda no centro do país, né? Então a gente chegou a alugar um apartamento em São Paulo, a gente passava semanas lá, tentava fazer algumas coisas lá, mas, cara, todo final de semana tinha show aqui. Então tinha que voltar, né? Então ficava aquele custo de passagem aérea, vai pra lá não consegue muita coisa, aqui tinha convite pra fazer coisa todo dia, na rádio, na TV, no jornal, não sei o quê, e rádio Novo Hamburgo pra vir fazer, tinha Transamérica, aqui que tinha o T-Rock, cara, era um monte de coisa que tinha pra fazer, cara, e a galera também, querendo ou não, aqui era mais confortável, tava perto das suas famílias, né, cara, o Fred já tinha filho, né, o Eric, o Nando também, já eram pais e tal, então eu não critico as bandas que não quiseram sair daqui, né? Mas óbvio que isso ia desgastar uma hora, né? E simultaneamente isso também houve uma grande, assim, houve um movimento de muitos festivais começarem a acontecer de rádio, principalmente da Atlântida. Na época, a Atlântida tinha um cara que estava coordenando essa parte de eventos da rádio e tal, e ele, como ele sabia que as bandas levavam muita gente, ele começou a fazer muitos eventos, e aquela coisa, né, aquelas coisas de negociação. A Atlântida tocava a banda, aí tu dava um show, né, de graça pra rádio tocar. Então, só que isso aí acabou que os eventos aconteciam nas mesmas cidades que as bandas iam tocar. Então isso começou a desgastar. Saturou. Entendeu? Então, claro que saturou. Então, obviamente que algumas oportunidades surgiram para essas bandas para que elas abrissem mercado para fora daqui. Sabe? Tipo, eu lembro que o Papas da Língua foi parar na trilha da novela. Aí eles começaram a fazer alguma coisa fora, mas é muito difícil tu conseguir sustentar, assim, tu conseguir vender uma banda com um cachê legal, mais um custo adicional que o contratante teria que pagar, os caras tendo que sair todo mundo de Porto Alegre, entendeu? Então tu dificulta, assim, uma negociação de um cara de Goiânia que queria levar, um cara, sei lá, de Salvador que queria levar. Isso era muito difícil, sabe? E eu vi a diferença que isso fez em 2004, 2005, quando eu fui para São Paulo com a Cachorro e com a Fresno, porque daí só divulgar o telefone de contato 011, já começava a chover telefonema de tudo que era canto do Brasil, sabe? Até do Nordeste, do Norte, sabe? Para fazer um festival no Nordeste, fazer uma turnê, 3, 4, 5, 6 shows no Nordeste, era muito mais fácil tu pagar a logística saindo de São Paulo do que sair todo mundo de Porto Alegre. Sim, e a gente sabe que a gente teve muita pergunta nesse sentido, assim, óbvio que eu acho que uma galera que talvez te conheça mais recentemente liga tu muito ao Bola, liga tu muito ao Inter, e a gente vai chegar lá, mas até chegar lá eu quero que a gente fale ainda um pouquinho mais sobre essa questão da música. Por exemplo, o Thiago, @ThiagoLima_, perguntou o que tu acha da atual cena do rock nacional. Ela existe, na verdade? Cara, acho que nem existe uma cena, né, cara? Não existe. Existe, assim, A gente tem que entender também que as coisas mudaram muito, né, cara? Hoje em dia tu tem uma quantidade gigantesca de opções, né, pra consumir música, né? Nessa época que eu tava falando aí, a gente tinha rádio, CDs e MTV, né? Tipo, hoje nós temos... no Spotify aqui... Então, tipo assim, hoje é muito mais fácil, assim, né, cara? Com qualquer telefone celular, a pessoa pode ouvir a música que ela quer, ela não depende da TV te mostrando alguma coisa, ou da rádio te mostrando alguma coisa. Claro que tem gente que ouve rádio ainda. Essas próprias rádios, hoje em dia, pode ver, elas não são mais rádios musicais, né, cara? Tu falou, pô, Atlântida, Bola, Pretinho Básico, tá vazando, sabe? Tem programas de falação, porque a galera quer interagir, sabe? E tu acha que... Eu tava assistindo um podcast esses tempos, de uma ex-empresária da Anitta. E aí eles estavam conversando com ela por que o sertanejo tomou conta, por que o pagode ainda tem uma... grana, né? Aí ela falou exatamente isso. Ela disse, cara, eu produzia a Anitta, que, pô, é uma artista, já era internacional enquanto ela trabalhava com a Anitta. Ela falou assim, eu tentava pagar
para ela tocar numa rádio, aí chegava um agricultor que tinha uma banda e o cara comprava a rádio. Então é basicamente isso que fez com que a cena... O mundo sertanejo é outra parada, cara. Pô, a gente fazia as coisas na época, cara, elas eram completamente mambembe a palavra, assim, sabe? A gente ia à luta e realmente ali a gente tinha uma situação de poder, de conseguir os espaços para tocar, porque, como eu disse, girava a roda, girava a máquina, sabe, cara? Botava a banda num bar no interior, o bar lotava, vendia cerveja, a banda ganhava o seu cachê, aí tu tinha uma equipe ali, os caras estavam sendo contratados, tu tinha o transporte, tu tinha a hotelaria, sabe? Então a gravadora vendia CD, a banda era pedida no rádio, tu tinha tudo isso. Mas o que eu acho sempre importante ressaltar, assim, cara, tu tinha uma qualidade musical nas bandas, sabe? Tudo aconteceu junto, assim, sabe? Tipo, tu tem uma... Hoje, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande, assim, das bandas fazerem músicas boas mesmo, assim, sabe? Música pra tocar no rádio, cara, porque... né, o que uma banda precisa, assim, quando tu faz uma banda, tu quer o quê? Tu quer viver de música, legal. Pra viver de música, tu tem que fazer teu show, tu tem que vender tua música e tal, teus downloads e tal. Mas, cara, sei lá, sabe, hoje em dia, assim, eu confesso que eu não fico garimpando coisas, mas o que chega pra mim, assim, de bandas novas, assim, sabe, não são muitas coisas que me chamam a atenção, assim como me chamaram naquela época. Tudo bem, eu sou um cara muito mais velho hoje, eu tinha muito mais vontade naquela época. Mas eu digo assim, eu não vejo assim, hoje uma qualidade. Eu não falo só do Rio Grande do Sul, não, cara. Eu falo do Brasil como um todo. Mas também eu acho que as bandas, que os artistas hoje, eles se encontram, eles se satisfazem com menos. Naquela época a gente queria ter uma gravadora, queria tocar no Planeta Atlântico e tal. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia tu tem artistas que eles vão fazer um som segmentado para um público segmentado. Talvez eles queiram, talvez o sucesso para eles seja ele tocar para 50 pessoas todo dia. Hoje em dia essas coisas são muito doidas, né? Esses conceitos ou tocar no canal dele do YouTube, né? E ganhar grana por isso. Ainda mais agora num pós-pandemia, sabe? Que a gente tem toda essa situação de mudança das nossas vidas, assim. Mas eu digo que as coisas mudaram muito, assim, né, cara? Hoje, pô, eu vou te pegar um exemplo muito prático, assim, a gente tem talvez, assim, o maior sucesso do ano passado, assim, em termos de música que tem explodido no mundo foi o Maneskin, tá? Com aquela música Banging. Como é que aquela música surgiu? Como é que ela estourou? TikTok, saca? Uma coisa, o TikTok foi parar nas rádios e agora os caras vão tocar no Rock in Rio, saca? Tipo assim, cara, a música nem deles é um cover, é uma música antiga, sabe? Então, tipo, sabe, não tem mais essa preocupação em tu. É um sucesso imediato que pode acontecer por causa de uma viralização, sabe-se lá por qual motivo, sabe? Pô, lembra aquele caso do skatista, do coroa skatista, aquele que tava tomando um soco, ouvindo uma música do Fleetwood Mac no skate, assim. E, pô, e aí o cara viralizou com ele ouvindo uma música lá de um disco que fez agora, semana passada fez 45 anos do lançamento, sabe? Só que daí aquilo disparou as vendas de novo, sabe? Então, cara, é muito doido hoje, assim, porque sabe? Só que daí 2 semanas depois o público já esqueceu, sabe? É difícil hoje, assim, ao mesmo tempo que é fácil tu te identificar com artistas hoje, né? Aí a gente entra naquela teoria da cauda longa, né? Que depois digamos assim, da disseminação da música, assim, né, da proliferação, da facilidade do acesso à música, hoje em dia, cara, sabe, qualquer artista pode fazer essa música chegar a alguma pessoa e é muito mais fácil para a pessoa se identificar, porque a quantidade de artistas é muito maior hoje. Né? Porque antes tu precisava de um estúdio, uma gravadora, fazer um som, chegar em algum lugar. Hoje não. Cara, com note faz em casa. Pois é. Mas assim, tu lembra só pra gente realmente finalizar essa parte, tu lembra da data, assim, ó, que tu teve 2 constatações. Uma delas é que, pô, morreu a cena. E a segunda delas, que eu não sei, daí tu vai me dizer se foi uma preocupação ou não. Pô, cara, é o meu negócio, é o meu carro-chefe. Pô, bem ou mal tu era o teu sustento. Sim. Então chegou um momento que tu pensou assim, pô, a cena acabou, o que eu vou fazer agora? Ou tu já tava no processo de transição pra rádio, pra... É que foi assim, em 2004, eu tive a minha separação da comunidade ninjitsu. Tá? E aí, na época, Cachorro Grande me procurou para eu trabalhar. Eles estavam sem empresário. Porque teve uma época ali,
em 2000, que a comunidade me exigiu, eu tive que parar de trabalhar com a Tequila Ultraman, porque a comunidade me exigiu exclusividade. E realmente girava muito mais grana, então eu não aceitei. Só que daí, quando chegou em 2013, eu já comecei a dizer para eles, não quero mais ser exclusivo. Até que as conversas se atrasaram, se enrolaram. Em 2004, a gente parou de trabalhar junto e eu fui trabalhar com a Cachorro Grande. E, cara, meu primeiro movimento com a Cachorro Grande foi dizer assim, ó, nós vamos sair do Rio Grande do Sul. Porque vocês não têm mercado para cá. Esse mercado aqui está estourando, ele está esgotado e vocês já têm muita entrada no centro do país. Muita entrada no centro do país. Eles já tinham abertura, eles já tinham feito muitas coisas fora do Rio Grande do Sul e eu sabia que eles tinham o mercado lá. Tanto que quando eu lancei o disco deles pela revista do Lobão, já foi pensando nesse passo. E aí quando veio a assinatura do contrato com a DEC, eu em vez de pedir royalties, advanced, que a gente ganhava uma grana sempre que assinava uma gravadora, eu pedi para a gravadora pagar 6 meses de aluguel em São Paulo, para que a banda fosse morar lá. Então isso foi no 2004? Segundo semestre de 2004. Ali por setembro, outubro. Em 2005, eu fiz a mesma coisa com a Fresno. Porque a Fresno já fazia muito show. Eu já estava trabalhando com eles aqui, mas eles já faziam muito show naquele circuito emo que tinha na Grande São Paulo. No ABC. E coisa. Isso aí. E, então foi uma outra banda que foi muito fácil a gente deslocar para São Paulo, até porque eles eram mais jovens também. E quando a gente foi lançar o Ciano, que era o disquinho azul aquele, aí eu tinha um sócio em São Paulo que a gente pegou junto no lançamento, a gente criou um selo nosso e depois disso que o Rick Bonadil veio, né? Mas foi bem ali, cara, foi no segundo semestre de 2004 que eu vi que o mercado aqui estava saturado e eu precisava ir embora, até porque eu precisava dar um passo maior para mim também. E eu via nessas duas bandas como as bandas perfeitas para isso, primeiro porque elas eram bandas bem diferentes uma da outra, né, cara? Eu sempre tive esse cuidado de nunca trabalhar com bandas muito parecidas uma com a outra, porque isso aí já gera um desgaste, um ciúme, que é um dos fatores, assim, primordiais para também essa cena não ter acontecido, porque era muita briga de ego entre as bandas e tudo era muito difícil com relação... O gaúcho tem muito isso de se preocupar com o outro, né? Isso é uma coisa muito que eu acho que prejudica muito, assim, e tanto é verdade que se a gente pegar dos anos 2000 para cá, quem são os artistas gaúchos que aconteceram fora daqui? Os que saíram daqui, né? Tipo, a gente tem o Armando, Vitor Clay. A gente tem a Cachorro, que nem existe mais, mas, tipo, os caras moram em São Paulo. A própria Fresno. A gente tem o Jonathan, né, cara? O Jonathan saiu daqui. O Jonathan, depois que acabou a ressaca dele, foi morar no centro do país e agora o cara tá fazendo carreira internacional, né? Então, tipo, casualmente, os que saíram daqui, né, conseguiram ir para mais longe, né? E qual foi a segunda pergunta que fez? Não, a segunda é quando que tu viu, pô, financeiramente também ia te afetar. Aí corta pra... Tá, daí quando eu fui pra São Paulo, com as bandas em 2005, definitivamente, cara, eu fechei meu escritório aqui, eu dei a casa que eu morava aqui pra minha mãe, ó, fica aí morando aí que eu vou tentar minha vida em São Paulo. Cara, e aí, velho, aí aconteceram umas coisas lá bem sinistras, assim, cara. Um dia a gente até pode fazer um episódio só pra contar essas histórias, assim. Cara, aí eu me envolvi com gente errada, me envolvi com estelionatário, picareta, pilantra, sem vergonha, ladrão mesmo, assim, cara. Os caras que vão, sabe, os caras vão chegando, quando tu vê, tu já tomou o golpe, né, cara? E aí também, briga de ego, cara, de desentendimento. No caso da Cachorro Grande, a gente teve uma ruptura bem traumática, assim, bem traumática mesmo, dos guris realmente acharem que eles estavam por cima e que eles não precisavam mais de mim. E, tipo, simplesmente... De uma relação que até hoje não é mais positiva ou hoje já... Não, cara, a gente superou. A gente superou tudo isso, a gente superou... Até vou aproveitar e já vou fazer o comercial, porque eu também estou lançando o meu podcast agora em março, que inclusive o nome do podcast é uma frase de uma música da Cachorro Grande. Eu quero ser seu amigo de novo. Esse é o podcast que eu vou contar a história de tudo isso da Olelê, porque eu sou um cara cara, eu guardei muito material, assim. As pessoas não fazem a mínima ideia das coisas que eu tenho guardado. Assim. De vídeo, de áudio, de papel, de foto, cara, flyer, cara, tudo que era show que eu vendia, o que eu produzia, eu guardava um flyerzinho, eu botava dentro de um plástico, eu guardava. Ele vai ser em vídeo e... Vídeo e áudio. E aí eu nomeei justamente Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, cara, porque o que mais tem nessa história são brigas, entendeu, cara? São desencontros, né, são desavenças que a gente teve e cara, 95% dessas desavenças, numa hora elas tiveram que terminar porque a gente voltou a trabalhar.
A banda saía do meu escritório e voltava. Então por isso que eu acabei escolhendo esse nome. Então, em São Paulo, quando eu estava morando lá, cara, porque realmente eu tinha dado um passo na minha vida que tinha sido muito bem planejado, assim, sabe? De encerrar minhas atividades aqui, ir para lá e construir uma vida lá como um empresário que estava lá com 2 bandas, com seus contratinhos assinados comigo, com pelo menos 5 anos de contrato com cada banda, para serem cumpridos. Então eu fui com todas as... Na época eu não tinha filho, sabe? Não tinha casamento, não tinha nada. Foi organizado. Exatamente. Só que daí, cara, em questão de menos de um ano, teve a briga com a Cachorro Grande, né? E teve esse rolo com esse cara que ficou meu sócio na Fresa por um tempo. Um estelionatário mesmo, cara. O cara adulterou documento, falsificou minha assinatura. E aí... Foi preso, não? Não, cara, não, porque na realidade o cara é um pilantra. O cara, esse dia até falei com uma pinta lá que conhece eles, que o cara tá trabalhando num ramo de barco no interior, numa praia lá do interior do litoral de São Paulo. Um pilantra, um picareta. E engraçado que quando aconteceu isso, cara, foi no momento que a Fresa estava levantando voo, assim, sabe? A Fresa estava levantando voo mesmo. E aí chega o Rick Bonadil, porque ele ficou sabendo do rolo, por intermédio de pessoas que a gente tinha em comum, assim, e ele me chamou para uma conversa e falou assim, cara, eu sei o que aconteceu, eu sei exatamente o que tá rolando, e eu sei lidar com esse cara aí, sabe? Eu vou te fazer uma proposta, tu me passa o passe da banda, deixa que eu vou administrar a carreira da banda e deixa que eu cuido desse pilantra aí, deixa que eu cuido desse picareta. Eu conversei com os guris, falei, gurizada, aconteceu uma merda aí e tal, e realmente isso pode ir para um embrólio jurídico que eu vou ferrar a carreira de vocês se eu fizer isso. Então, nós temos uma solução. Ou a gente briga, eu já estava pegando uma advogada muito foda lá do Rock in Rio, por indicação do Marcelo Lobato, empresário da Pitty, do D2 da época, um cara muito meu amigo, empresarial mesmo, do show business, ele me indicou uma advogada, cara, advogada de um monte de artista gringo no Brasil, cara. Eu falei com ela, contei minha história pra ela falou, não, vou contigo, vamos lá. Só que, cara, isso ia gerar um embrólio jurídico. E eu pensei, cara, isso pode foder a carreira da Fresa. E aí eu sentei com os guris e falei, nós temos esse problema aqui. Ou a gente banca isso aqui e vamos lá, ou vocês assinam com o Bonadil, que ele quer administrar essa parada. Vocês querem trabalhar com ele? Né? E eles... meio que rolou assim uma conversa, assim, eles decidiram que queriam. Uhum. Né? E aí eu falei pra eles, olha, eu acho que isso vai ser super saudável pra vocês, mas eu ainda tenho assim, um pezinho atrás, porque eu acho que como estratégia de mercado, eu acho que vocês são a única banda que pode bater de frente com o NX0. Se vocês forem trabalhar no mesmo escritório com o NX0, o processo de engavetamento de vocês, eu acho ele bem viável de acontecer. Mais ou menos foi o que a gente viu acontecendo. Uhum. Tanto que a Fresno volta a levantar voo depois que sai. Lá, né? Mas isso não quer dizer nada que o Rick tenha agido de má fé, muito pelo contrário. Entendeu? Que foi uma estratégia dele. Claro. Diferente da Cachorro Grande, que a gente quebrou o pau. No meu caso, a minha separação com a Fresno foi uma separação pensada e conversada. E tranquila. O período de contrato que eu tinha com eles eu ainda fiquei recebendo. Mesmo que o escritório do Bonadil passou a vender os shows. Cara, só que daí no sonho de ir para São Paulo com as 2 bandas, tudo certo, pensando na vida, eu fiquei sem as 2 e tive que voltar para Porto Alegre com uma mão na frente e outra atrás, assim. Aí foi um baque bem forte. Assim. E aí surge a Atlântida, por quê? Por teu contato com o pessoal dali, surge a Gaúcha, como é que... Cara, eu conheço o Fetter há muitos anos, tá? Na verdade eu conheço a galera... Tem função de planeta, de shows? Não, cara, eu conheço o Fetter de antes até. Eu conheço o Fetter da época da Pop Rock. Ah, sim. Sabe? E nessa época ali, 2003, 2004, quando a briga Atlântida Pop Rock começou a ficar bem feia, eu me lembro que teve um ano, cara, talvez 2004, que a Atlântida e a Pop Rock decidiram fazer um festival de aniversário no mesmo dia. E virou uma loucura isso. Porque aconteceu o seguinte, quase todos os empresários de banda ficaram do lado da Atlântida. E eu fiquei com o Fetter. Porque naquela época específica, depois que a comunidade tinha saído do meu escritório,
eu não tava conseguindo colocar pra tocar na Atlântida nem a Cachorro nem a Fresno. Mas a Pop Rock tocava. Quando eu lancei o disco da Cachorro pela revista do Lobão, que tinha a música Que Loucura, que até se tornou um dos maiores hits da Cachorro, o Fetter abraçou essa música e começou a tocar na Pop Rock. E essa música virou um puta hit da banda. Assim. O próprio Rei Amigo, depois, foi a música que veio depois. E depois a Fresno. Porque a Fresno, quando na época do Disquinho Verde, que era o Rio, a Cidade, a Árvore, que tinha aquela música Onde Está, foi a primeira música da Fresno que tocou em rádio, que eu fui no Fresno e disse, cara, tu tem que tocar essa banda aqui. Porque essa banda tá acontecendo, é a primeira banda que tá sabendo trabalhar com internet no Brasil, sabe? E realmente, ele acreditou nas bandas que eu fui lá e mostrei pra ele, cara, toca essas bandas aqui. Então, e eu não esqueço essas coisas, sabe? É muito fácil eu ser meu amigo quando eu sou empresário da banda mais bombada do Rio Grande do Sul. Mas quando eu tô com um problema pra resolver, eu tô precisando de uma força pra alguém tocar duas bandas minhas que não eram nada na época, ele foi o cara que fez isso pra mim sem me cobrar nenhum real. Foi uma coisa que ele fez mesmo. E aí eu não me esqueci disso. Tanto que na época que teve que optar, eu optei por ele. E ele, quando ele voltou pra Atlântida em 2007, um churrasco uma vez, assim, ele disse pra mim assim, ó, eu nunca vou me esquecer o que tu fez por mim aquela vez da Fresno. Até, engraçado, foi nessa época, eu tava trabalhando com a Reação em Cadeia, essa história é muito boa, cara. Eu tava trabalhando com a Reação em Cadeia, quando eu comecei a trabalhar com a Reação tava num momento muito ruim. Que era, eles tinham lançado aquele disco, eles vinham dos 2 discos de alto sucesso da City, que era o primeiro disco, que era eu me esqueci o nome, acho que era só Reação em Cadeia, né? Neural era o primeiro, e o segundo, qual é? Resto, isso aí. Neural, Resto, e aí tinha o terceiro, que era o Febre Confessional, que foi o primeiro disco que eles lançaram pela DEC, que era um disco de grunge com 15 anos de atraso. Né? Naquele disco eles se afastaram da coisa que o Jonathan mais sabia fazer, que era hit. Não tinha hit aquele disco. E aí, cara, ele tava fudido, cheio de problema, ele me procurou, a gente já se dava, a gente era muito brother, assim. E ele falou, bah, velho, tô precisando de uma força e tal, minha carreira tá fudida, cara, não tô conseguindo mais acontecer. E aí eu falei pra ele, cara, por que tu é cantor? Quem é que é teu cantor favorito? E ele disse assim, bah, cara, eu só sou cantor por causa do Renato Russo. Eu tava na casa dele, aqui no Hamburgo. Daí eu falei pra ele, pega esse violão aí e toca pra mim agora, quase sem querer. Toca pra mim aí. Cara, e ele fez uma versão voz e viola que me arrepiou, assim. Eu falei, cara, tu vai gravar isso amanhã. Nós vamos entrar no estúdio e vamos gravar isso aí. Isso vai ser a volta da Reação em Cadeia pras rádios. Nós vamos utilizar aquele sistema Rider. Lembra que o Chinelo Rider tinha uma propaganda que era sempre um cover gravado? Então era uma estratégia de mercado que funcionava muito bem naquela época para artistas que não estavam em um momento tão bom, que era regravar antigos sucessos. E aí eles gravaram isso. E deu uma coincidência incrível. Na semana que a gravação ficou pronta, foi quando o Fetter voltou pra Atlântida. E ele me contou, cara, eu tô saindo da Pop Rock, tô indo pra Atlântida de volta, isso aqui. E eu falei, eu tenho um negócio pra te dar aqui que eu vou te dar exclusivamente, então. Eu dei a versão pra ele e ele pirou. E aí, cara, aquela versão começou a tocar e a banda realmente voltou pro topo, assim, né? Que eu já grudo uma história na outra, já vou dizer. Não, vamos embora. Mas então já existe uma relação com o Fetter, né? E quando eu tava assim, cara, já nos finalmente da Olelê, assim, sabe? Eu já tinha voltado, cara, eu já tava até começando a trabalhar, já tava trabalhando há um tempo com um segmento popular dentro da Olelê. Eu tinha colocado o Juliano Calcinha, que é o Juliano é daqui, né? Daqui de São Leopoldo, dos Formigos. Dos Formigos, isso. Tá. O Calcinha, ele virou, assim, o meu sócio para cuidar do departamento de música popular. A gente começou a trabalhar com sertanejo, com pagode e tal. Cara, só que eu não dominava aquilo. O Calcinha não dominava. E a própria questão da comunidade voltou a trabalhar comigo, os acústicos vieram trabalhar comigo, a BD veio trabalhar comigo, mas, cara, o Talagaço em São Paulo tinha sido muito forte para mim, muito forte. E em 2014, tinha nascido a minha filha, né? Nasceu minha primeira filha, assim, e eu tava já vendo a vida de outra forma, assim, né? Porque uma coisa é tu cuidar de músicos e de bandas se tu é um cara solteiro, jovem e tal, mas depois que nasceu a minha filha, e realmente as contas não estavam mais fechando no Olelê. Eu tava, todo mês eu tava perdendo dinheiro e não rolava, assim, sabe? E, cara, daí eu tava já querendo fechar as portas, assim, e aí o Fetter chegou pra mim
num almoço que a gente teve uma vez no final de 2014, ele disse assim, cara, eu tô criando um produto novo na Atlântida, eu vou pegar o Bola, em vez de ser segunda-feira à noite, eu vou fazer um programa diário, vai chamar TL Grenal, e eu te quero como o Colorado no programa. Eu já tinha falado para ele que eu estava por aqui da empresa, não estava mais afim, e ele falou assim, e eu quero que tu traga esse teu know-how de evento, de show e tal, para que a gente faça umas coisas também no departamento de eventos da rádio e tal. Cara, deu uma filha para criar, velho, cheio de dívida. Não pensei duas vezes, cara. E tu já tinha viralizado aquele vídeo do torcedor colorado? Sim, cara, aquilo foi uma brincadeira que eu fiz em 2011. 2011. Aquilo foi na época ali que, acho que 2009, talvez, eu entrei no Twitter, né? Eu me lembro que eu morava em São Paulo na época, que eu cheguei a trabalhar com algumas bandas lá de São Paulo também, depois que a Fresno saiu. Eu tentei alguma coisa lá, trabalhei com umas bandas do Underground, já trabalhei com Granada, que era uma banda do Yuri Nishida, que é um cara que até foi do NX0 no início da banda. É uma banda do caralho, assim, mas a banda também não aconteceu. Eu trabalhei com o Sugar Cane, que era uma banda de Curitiba, que também morava em São Paulo. Então eu tentei fazer algumas coisas lá, assim. E eu me lembro que naquela época eu entrei no Twitter, e aí começou aquele negócio de debate de Twitter, de futebol e tal, essas coisas assim. E na época, quando eu voltei para Porto Alegre, eu já fazia o Bola nas Costas de noite na Atlântida, que era sempre na segunda-feira à noite. Então eu já tinha esse viés futebolístico, já estava me acompanhando, porque em 2010... Mas já como torcedor colorado. Sim, porque na realidade eu entrei no Pretinho Básico em 2010. Eu fui uma estrela móvel do Pretinho, porque eu já fazia um sucessinho no Bola. Assim, E aí, como eu me dava muito com todo mundo do Pretinho ali, eu era amigo deles, aí eles começaram a fazer umas transmissões da Copa do Mundo de 2010. E aí eu fui fazer uma transmissão com o Pretinho, e um dia o Maurício Amaral chamou pra mim, meu, tu não fica com a gente de estrela móvel aí 2 dias por semana e tal. E eu falei, caralho, né? Já fazia o Bola e tal. E aí, então, já tinha essa relação futebol-música. Porque eu, mesmo com o escritório rolando, eu era um funcionário, a Atlântida me contratou mesmo em 2010, eu fiz o curso de radialista, eu fui contratado para fazer o Bola, né? Nas segundas à noite. E aí, e aí rolou que daí eu saí em 2014 para fazer um projeto de YouTube, que era o Grenalizando. Foi um projeto que eu tive com os caras de uma agência de YouTube, e que depois a gente foi parar até no SBT. Mas aí, no final de 2014, o Fetter me fez o convite para eu entrar definitivamente para Atlântida, eu decidi fechar o escritório, comuniquei a Cachorro, comuniquei a comunidade, o Defala estava trabalhando comigo também, eu comuniquei para eles, e, cara, o Calcinha daí já tinha ido trabalhar na Hits, né, estava trabalhando com o Matheus Possebon e tal, tá até hoje, aliás, a melhor coisa que ele fez na vida. Né? Tenho acompanhado eles nas redes sociais. Cara, hoje o Calcinha tá produzindo o Alexandre Pires, o seu Jorge, sabe? Os cara E é um cara que merece tudo, velho, sabe? Tipo, um cara que pô, maior orgulho de ter trabalhado com ele, virou meu amigo pessoal, assim. Então, a situação foi essa, cara. O Fetter me chamou em 2015 e eu pensei, cara, eu preciso recomeçar minha vida. Eu tava devendo uma grana, e aí eu peguei, cara, fechei o Lelê, acabou o escritório, mantive a empresa ativa porque eu presto algumas consultorias, algumas coisas, algum projeto de lei eu faço às vezes e tal, mas o escritório foi fechado e a partir dali eu fui me dedicar só à rádio mesmo, 100%. E aí tu migra também, participações também na Gaúcha. Sim, sim. Com uma forma mais convencional, assim. Aí tu falou, lá no início da nossa conversa, tu falou sobre tu era bebê, ligava o radinho ali. Isso é muito doido. E tu descansava. E eu me recordo, porque assim, a gente que é da comunicação, né? Sou jornalista também. E a gente tem muito essa coisa de acompanhar desde cedo. É uma cachaça que os pais que colocaram. Sim. Eu coroa também, pô, Radinho sala no de redação, desde sempre eu ouvia sala. Eu era adolescente e ouvia sala de redação, coisa que não era tão comum. E hoje ainda escuto, né? Então, assim, como é que foi pra te migrar? Porque, óbvio, de repente, pra uma galera que te conhecia só do ramo da música, achou estranho, assim, tu migrar pra esse lado. Sim. Mas o futebol sempre caminhou contigo, essa paixão pelo Inter. Claro. Eu sempre fui colorado mesmo, assim, sabe? De ir no estádio, assim, as piores fases do Inter, ali, anos 80 e 90, cara, eu ia de ônibus pro estádio com o Inter, pra ver o jogo do Inter, e o Inter eliminado de Gauchão, pra cumprir tabela, 300% no Beira-Rio, eu tava lá. E jogo na Coreia, R$1, só tinha dinheiro pra entrar na Coreia, sabe? Essas coisas, eu passei por tudo isso, assim. Então, esse movimento interno, ele acontece ali em 2017, eu acho, que daí a Atlântida vem do morro lá, né, pro prédio corporativo da Ipiranga. Uhum. Então fica tudo junto ali. Então ali já havia na RBS um processo, uma intenção de integrar, né, de que
de que os players internos, né, os comunicadores, fizessem mais coisas, né? Não ser apenas o cara da Atlântida, né? Eu teria que atuar em outros veículos. Então esse processo foi natural. O primeiro passo foi dado quando eu recebi o convite para escrever a coluna do Diário Gaúcho, né? A Paixão Colorada. Depois eles me colocaram no Sala de Domingo, porque eles viam que aquilo seria um caminho para eu ir para o Sala de Redação. Aí veio a ideia do repórter de torcida, me convidaram também para ser o repórter colorado. Eu falei, cara, eu vou a tudo que é jogo do Inter. Para mim, ser repórter de torcida, beleza, vamos embora. E aí agora, durante a pandemia, veio a ideia de ser o comentarista, identificado, assim como eles colocaram o Bagé para ser o gremista, me colocaram para ser colorado, então foi um caminho natural, assim, sabe? Eu não sei, né, cara, eu nunca gosto de me projetar à frente. Uma coisa seria eu com a minha empresa e tal, vislumbrar o que eu posso fazer ou não. Mas eu acredito que a intenção deles, como movimento de carreira, como plano de carreira, para mim seja assim, daqui a um momento eles me botarem no Sala, porque eu já fiz o Sala algumas vezes. O Potter, quando sai de férias, agora eles querem assumir o Sala, geralmente ele me liga, vou sair 15 dias de férias, tu faz lá para mim. Faço, tudo bem. Aí, nesse meio tempo também, da Atlântida eu já migrei para 102.3, sabe? Então, quer dizer, hoje eu atuo na Atlântida, na 102.3, no Diário Gaúcho, no GZH e na Rádio Gaúcho, né? Que é um multifuncional. Não, e já dá pra quase te considerar um integrante de sala de redação, porque já teve até alguns embates ali, né, com alguns, o Maurício, alguns caras. Cara, é que a galera, sabe, o público, assim, tende a acreditar, assim, a achar que realmente há um debate mais acalorado. Cara, ali existem opiniões divergentes, entendeu, cara? Então, às vezes, o cara vai ficar chateado ou não, sabe? No bola mesmo a gente tem isso, cara. Às vezes a gente levanta a voz, sabe? Eu sou um cara que eu sei que quando eu discuto um assunto, às vezes a minha veia aqui do pescoço ela salta, eu fico com uma cara mais fechada. Mas, cara, tu tem que saber que acabou ali, apagou a luzinha do tá gravando, do tá no ar, velho. Acabou, sabe? Aquilo é uma discussão futebolística, não passa disso, né, cara? Então, quando eu tive o meu embate com o Maurício, naquele caso do Grenal lá, por exemplo, não foi um embate, foi só porque eu discordei dele, porque ele estava dando uma opinião que ele já tinha dado anteriormente, né? Ele estava sendo coerente com a opinião dele. Porque quando os jogadores do Grêmio faziam aquelas coisas de zoar os jogadores do Inter, ele também criticava. Então ele estava criticando ali o Patrick. Eu entrei ali com o meu papel de torcedor, eu sou comentarista torcedor. Eu não vou falar nas linhas de 4, sabe? Eu não vou falar na pirâmide invertida. Box to não, box. não vou falar sobre isso. Talvez uma hora ou outra eu vou falar, mas eu tô ali para ser comentarista torcedor. E o torcedor naquela hora falou, não, Maurício, tem que levantar o caixãozinho sim. Sabe? Por que não? Se os caras levantaram, por que a gente não pode levantar? Entendeu? Então gerou esse embate. Aí, claro, inflamou a torcida vai para cima e tal, mas eu acho importante deixar isso claro, assim, que o Maurício estava sendo coerente com a opinião dele. Tá. Né? E eu estava ali sendo coerente com a minha opinião. E desligou o microfone ali, vocês trocaram uma ideia, ficou numa boa? Ah, não, eu tava em casa, cara. Por causa da pandemia a gente tava fazendo... Sim, distante. Mas, cara, essas coisas assim, cara, a gente entra num outro programa, no outro dia a gente esquece, cara, sabe? Não tem, a gente já brincou um com o outro várias vezes, sabe? O próprio Guerrinha também, uma vez eu bati de frente com ele numa opinião divergente também, sabe? Cara, se o cara levar pro lado pessoal, não pode participar de programa de debate de futebol. Não pode. Que é o papo do bar, né? Com o teu amigo, que é gremista, que acaba tendo... Acontece isso aí. Ou quando tu vai discutir política com um amigo. Eu tenho amigos que divergem bastante, mas eu faço questão de discutir, porque eu acho que é o processo da adição, da evolução, do aprendizado. Não é uma falta de respeito, não é um xingamento pessoal. Claro. Às vezes, claro, cara, a gente comete deslizes, assim, sabe? A gente faz ao vivo, né, cara? Quem tá ao vivo... É o preço. Pô, cara, tu tá ali 5 dias por semana. 1 hora no bola, 1 hora no pretinho, né? Cara, são 2 horas por dia que eu tô falando. 20 dias por mês. São 40 horas que eu tô falando. Alguma merda eu vou falar, cara. Vai sair. Alguma coisa eu vou me arrepender de fazer. Sabe? Isso faz parte, cara, é natural. Claro que hoje em dia a gente tem que ainda pisar mais em ovos, porque tem toda essa cultura do cancelamento. Porque tu vai ali, tu fala uma frase errada, os canalhas vão lá e recortam. Já era, né? Uhum. Até tu explicar aquilo ali... E assim, tu tem diversas essas facetas, a faceta de um torcedor, a faceta de um comunicador, de um produtor, enfim, teve vários negócios, e a gente tem um quadro aqui no programa, no Olha esse Papo, que se chama o Olha Isso. O que é o Olha Isso? O Olha Isso é uma indicação que o nosso convidado acaba falando, indicando algo, e eu deixo totalmente aberto, que é uma coisa assim, ó, cara, isso é o Lelê.
quando tu pensa em te definir, entre aspas, para alguém, tu indica que essa pessoa faça isso, que ela faça essa viagem, que ela leia esse livro, que ela veja esse filme, que ela veja essa série, que ela tenha essa experiência, que ela tome um chá de ayahuasca, como a Bárbara Heck falou aqui, que tá no Big Brother, ela já foi entrevistada aqui por nós. Eu brinco com todo mundo falando que o Boninho assistiu o nosso programa, né? Aí ele viu, não, a guria tem potencial, ela tomou chá de ayahuasca, ela tomou o veneno do sapo aqui na perna, ela mostrou. Não, tu olha pelo perfil, pelo estereótipo dela, tu imagina uma coisa, mas ela é uma menina muito, muito bem engraçada, assim, bem diferente. As coisas, dá pra ver, assim, no perfil dela remete a isso. Mesmo, assim. E aí, sim, a gente já teve bem distinto. Eu acabei pontuando muita coisa porque eu quero que seja algo realmente livre e que defina basicamente o que tu é. Olha isso. É uma pergunta complexa, né, cara? Uma pergunta bem complexa, assim, cara. Não, pode ser, defina tu no lazer, no entretenimento, no momento que tá mais livre, digamos assim. Cara, o que eu vou te dizer assim, cara, eu me preocupo muito, assim, cara, com ser uma pessoa... Eu procuro, cara, explicar as minhas opiniões, cara, com a maior clareza possível, sabe? Porque eu entendo, isso já ficou muito provado, assim, que é difícil, cara, pessoas entenderem o que tu tá falando, mesmo que tu fale claramente, entendeu? A gente vive hoje em dia num mundo que a tendência é só piorar, infelizmente. Mas, tipo assim, hoje em dia, se tu falar que 2 mais 2 é 4, e o cara botar na cabeça dele que eu falei que 2 mais 2 é 5, vai ser difícil eu convencer. Tá? Então, assim, eu, por exemplo, eu não gosto de tentar dar furo jornalístico se eu não tenho 100% de certeza do que eu tô falando, tá? Eu não gosto de dar uma opinião baseada num fato se eu não tenho 100% de certeza desse fato. Esses tempos mesmo do Bola aconteceu um negócio lá que tinha rolado lá umas imagens lá de uma cartilha do Cacique Medina, do clássico, como é que tinha se comportado no clássico. Cara, e eu falei 3 vezes antes de falar, olha, cara, eu não tenho certeza que isso aqui foi feito pelo Cacique Medina, mas eu vou falar aqui agora. Tá? Eu falei 3 vezes. Cara, deu 2 dias, um ouvinte tava lá, aqui, o Lelê falou que isso aqui era do Cacique Medina. Cara, eu falei 3 vezes antes. Eu não tenho certeza que é do Cacique Medina. Então, assim, tanto que eu lido, assim, cara, muito bem com a situação da mudança, cara, porque eu faço parte de uma geração, porque eu tô vivendo essa mudança. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo, que eu vou fazer 50 anos no ano que vem, eu tenho uma filha de 8. Então, eu vi esse mercado musical mudando na minha cara, sabe, cara? Eu peguei vinil, eu peguei CD, eu peguei MP3, agora eu tô no streaming, entendeu? Eu vi tudo isso acontecendo na minha lata, assim. Então, e eu faço parte, como eu disse, de uma geração, cara, que eu tô me desconstruindo todos os dias. Sabe, esse papinho que a gente ouve, assim, muita questão do Big Brother, eu vim aqui pra aprender, sabe? Não, cara, tu não tem que ir pro Big Brother pra aprender, tu tem que aprender no dia a dia mesmo, sabe? Cara, dessas coisas, tipo assim, eu fui um cara criado numa sociedade machista, sabe, cara? Eu fazia piada com mulher, eu fazia piada com gordo, eu fazia piada com gay, eu fazia piada com negro, eu fazia tudo isso quando eu era menor, sabe? Porque eu cresci assim. Eu fui educado assim, eu via as pessoas fazendo, eu via amigos fazendo, eu via parentes fazendo, e o tempo foi passando e eu fui aprendendo que tá errado isso. E não tem nenhuma vergonha de tu mudar, sabe? Esses dias mesmo eu fui num aniversário de um amigo meu, também na casa dos 50 anos, assim, e a gente conversando, vários amigos da mesma faixa etária, assim, eu vi que tem vários amigos que continuam fazendo as mesmas piadas que eu não consigo fazer mais, sabe? Então eu acho que assim, que se é pra eu tentar falar alguma coisa, não sei se era mais ou menos por aí que tu queria uma resposta. Totalmente eu acho assim que é mais por esse lado assim, cara, dessa tentativa de desconstrução diária que a gente tem que fazer, cara, porque a gente tá vivendo tempos de muita intolerância, cara, sabe, de que tudo tá indo pra uma violência, e é uma coisa que ela não me agrada, sabe? E eu lido com coisa, principalmente o futebol, que ele remete muito a isso. É um ambiente, né, mais tóxico, vamos dizer. Exatamente, né, cara? Então, tipo, hoje mesmo, cara, eu fui xingado por um torcedor, porque eu escrevi uma coluna dizendo assim, cara, o Inter tomou 3 do Ipiranga no sábado, e o título da minha coluna foi o primeiro fiasco de 2020. E aí um torcedor me escreveu lá pro meu e-mail, lá, porque saiu meu e-mail na coluna, dizendo assim, mas tu não pode dizer que é um fiasco,
Tu está depreciando o clube. O Ipiranga. Não. Tá depreciando o Inter. Ah, o Inter, sim. Deu vontade de responder pra ele, mas só um pouquinho. Se eu tô depreciando, o que os jogadores fizeram no sábado? O que tá depreciando são eles. Por que eu não posso falar? Eu acho que é um fiasco, sabe? Porque poderia ter sido 5, poderia ter sido 6. Então, assim, se eu tenho uma coluna, eu tenho que emitir minha opinião. E isso é uma coisa, assim, cara, que isso é muito bom usar esse espaço para falar aqui, sabe? Existe uma paranoia no Rio Grande do Sul, que é esse negócio do, mas o cara é colorado dentro da RBS, ele não pode falar mal do Grêmio. Cara, isso não existe, cara. Nunca dentro da RBS alguém chegou pra mim e disse assim, ó, Aurélia, dá uma debreada aí com relação ao que tu fala do Grêmio. Isso não existe. Não existe. Nunca ninguém, de nenhuma hierarquia lá dentro, falou nada pra mim com relação ao que eu falei sobre o Inter ou sobre o Grêmio, ou sobre nada. Nunca. Eu afirmo isso, sabe? Juro pela minha filha. Sabe? Não existe isso. É uma questão mesmo de coerência minha. Sabe? Às vezes eu acho que tem que falar bem, às vezes eu tenho que falar mal. Na quinta-feira passada eu elogiei o treinador, na segunda-feira na coluna eu falei mal do treinador. E eu sou torcedor, que vai ser assim, entendeu? Eu não tenho compromisso político com nenhum movimento do Inter. Eu não tenho nenhum chefe meu dentro da RBS dizendo, tu não pode falar mal desse cara aqui, tu não pode falar mal. Não tenho. Tenho liberdade total de opinião. Então isso é importante, usar mais esse espaço aqui para dizer isso. Mas assim, cara, como recado, assim, com relação ao que me define, basicamente assim, talvez justamente não definir. Tentar não me definir. Acho que pra galera que é mais nova, que tá vendo, assim, tente não se definir. Definir é limitar, né? Uhum. Se tu te define, tu te limita. Uhum. E a gente tá num mundo, cara, porque hoje em dia as coisas elas estão tão rápidas, elas se movimentam tanto, são tantas influências que a gente tem na cabeça, cara, sabe? Pô, eu que lido com uma guriazinha de 8 anos, saca, velho? Tipo, pra mim, cara, é mágico. Se agora minha esposa tá grávida, eu vou ter um outro... Cara, você pai aos 50 anos, sabe? Então é muita diferença que eu tenho, sabe? Mas, por exemplo, eu sou um cara... Do cara que fazia piada com homossexuais, eu já tenho plena consciência hoje que pra mim pouco importa se a minha filha vai amar uma mulher ou um homem. Pra mim pouco importa se meu filho vai amar uma mulher ou um homem. Eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele ame, entendeu? É esse o meu pensamento hoje, sabe, cara? Eu tenho vergonha de coisas que eu fazia quando eu era mais novo, de piadas que eu fiz com pessoas que realmente tinham eram diferentes de mim, e acho que isso deveria ser, assim, uma regra, assim, para as pessoas, né? Só que hoje a gente tem visto bem ao contrário hoje, né? A gente tem visto os exemplos de pessoas que realmente parece que elas querem provar que elas são mais que as outras por um motivo ou outro. Cara, isso não leva a nada, assim, na verdade, todo mundo tá no mesmo, né, cara? Mas seja branco, amarelo, preto, mulher, homem, gay. Tu sabe que eu gosto de vez em quando, eu sei que a realidade ela é pesada, principalmente para essa parcela, é muito fácil na nossa condição a gente julgar. Mas eu acho que, de certa forma, como positivo, é o fato de que nós estamos discutindo isso, né? Acho então, assim, dá para olhar por esse lado, por esse viés de que as coisas são... A pessoa falar um absurdo soa como um absurdo. Coisa que anos atrás não acontecia. Cara, o que me assusta hoje, basicamente, assim, cara, é que eu sou de uma geração, cara, que a gente tinha, assim, ó, o burro, o menos... tinha menos cultura, o que se dava menos bem com o aprendizado, ele tinha o burro, era feio ser burro, sabe? O burro, na minha geração, existia um castigo pro burro, que era o chapéuzinho de burro no cantinho, no canto de frente pra quina, né? Aquilo era um castigo feito para as crianças que eram burras lá nos anos 70 e tal. Sim. Cara, hoje eu vejo as pessoas terem orgulho da ignorância. Parece, exatamente, cara, parece que elas perderam a vergonha de ser burras, sabe? Porque tu vê hoje, porque elas se sentem representadas hoje, né, cara? Assim como dissemina a discussão, dissemina também o cara, absurdo. Mas é que aí que tá, cara, tu disseminar uma discussão para um assunto que tu pode ter várias opiniões e todas elas são bem fundamentadas, cara, isso é a vida, cara. É a vida, sabe? É o debate, é o crescimento, é tu ler um livro, tu ver um filme sobre um assunto, te informar sobre aquele assunto. Agora, tu dá palco para umas pessoas que, cara, elas não fazem a mínima ideia do que elas estão falando, sabe? Elas estão repetindo um discurso que elas ouviram de uma pessoa que elas acharam que tá certa. As pessoas não se preocupam mais em saber, sabe? Por isso que eu tô fazendo esse meu podcast, e eu faço questão de chamar todos os envolvidos. Não pode ser a minha versão a definitiva. Primeiro que eu não lembro de tudo, né? Segundo que, cara,
São seres humanos que discutiram. Daqui a pouco, naquela época, o cara pensava de uma forma, hoje ele pode pensar diferente. Sou que nem eu. É justamente o que eu estou dizendo. Eu tenho plena convicção de centenas de erros que eu cometi na vida. Alguns eu demorei mais pra me dar conta, puta, que cagada que eu fiz aquilo, sabe? Então, e eu quero conversar com as pessoas hoje, todo mundo já mais velho, já maduro, já superado o que aconteceu, para que tenha a minha versão e tenha a versão do Zé. Se o cara não quiser vir falar comigo, aí é outro assunto. Mas todos serão convidados. Porque eu acho essencial que exista essa versão, porque eu sou da seguinte opinião, cara. Existe uma história que eu e tu estamos envolvidos, qualquer pessoa só vai poder tirar uma conclusão decente se ouvir a tua e a minha versão. Sem dúvida. Lelê, muito, muito obrigado. Eu vi que a tua conclusão, o teu Olha Isso, ele dialogou inclusive com o Olha Isso de um parceiro teu, o Bagé, que veio aqui conversar com a gente. Falou muito sobre isso, sobre essa parada de desconstrução, de atuação, de terapia. Ele indicou a terapia, inclusive, que eu acho uma coisa fantástica. Eu faço também, eu acho... Acho que todo mundo deveria fazer. Sem dúvida. Então, assim, quero realmente te agradecer muito por ter vindo aqui com a gente. A gente acabou, por questões de Covid, de gripe, coisa, acabamos adiando, mas deu tudo certo. Foi um papo muito legal, de aprendizado, de imersão. Os guris aqui que também são da cena musical, tenho certeza que se sentiram muito bem em ouvir um pouquinho da tua história. A gente sabe que é só um pouquinho, porque senão a gente ia adiante, mas eu tenho que te liberar, tenho que te agradecer. Mas podemos voltar aí numa outra oportunidade. Vai ter uma segunda edição. Contar, com certeza, assim, tem muita coisa. E agora que eu tô mexendo nesse baú mesmo, que eu chamo de baú, mas são caixas e caixas de coisas guardadas. Tem muita coisa assim que tá vindo, assim, cara, que eu tô me lembrando, assim, e eu sinto prazer em falar, assim, cara. Eu não sinto mais o prazer em viver isso, sabe? Esses dias eu fui na gravação do DVD da comunidade e eu fui no camarim lá, sabe? E depois eu cheguei em casa e falei pra minha esposa assim, eu não me vejo mais fazendo isso. Sabe? Eu virei a página também porque eu acredito, assim, cara, que eu tenha deixado um legado, assim, sabe? Por eu ter trabalhado sempre honestamente com os caras, errei pra caralho, acertei pra caralho, nunca fiz nada com carreira de banda, de músico nenhum pra ferrar o cara. Às vezes eu posso ter errado porque eu tentei fazer de uma forma que não deu certo, mas eu nunca sacaneei nenhum desses músicos, tanto que eles sempre voltaram para trabalhar comigo. Então eu tenho o maior orgulho disso, cara, sabe? Foram de 95 a 97, na verdade, que a empresa foi constituída, foram 18 anos de empresa, cara, e eu não tomei nenhum processo trabalhista. Nenhum. Sabe? É uma vida. Foi bastante gente que passou por mim, e todas as bandas que foram processadas por profissionais que trabalhavam comigo, todos eles nunca me incluíram nos processos. Assim. Então eu acho que tem um legado, tem um legado construído, tem uma história construída de respeito a todos que trabalharam comigo e tomara que seja assim por muito tempo. Show de bola. Respeito que leva a quê? Desconstrução, terapia, responsabilidade, conscientização, e por isso encerramos o programa falando sobre o nosso patrocinador, o SEMAI, porque nesses tempos de estiagem a conscientização é fundamental. A Prefeitura de São Léo e o SEMAI fizeram a sua parte para não faltar água. Agora chegou a sua vez. Use somente o necessário e não desperdice. Assim ela não vai faltar. Então, se pra gente ser melhor, a gente tem que cuidar da natureza, tem que cuidar do nosso psicológico, tem que cuidar do próximo, respeitar todo mundo. Lelê, muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado a todos que nos assistiram até esse período aqui. E lembrando que é muito importante, se inscrevam no nosso canal, deem o like, ativem o sininho, acompanhem também o podcast do Lelê, acompanhem ele nas redes sociais, acompanhem todo esse nosso conteúdo, acompanhem a Atlântida, porque, por favor, tem espaço para todo mundo. E a gente gosta que esse mercado fortaleça, como foi aquela cena das bandas. Eu acho que está criando uma cena bacana também de podcast, que nós puxando, fazendo conteúdo de qualidade, tem espaço para todo mundo. Então seguimos lá toda segunda-feira, 20 horas, vídeo novo no nosso canal. O Olhos Papo se encerra. Abraço, até mais, gurizada.